A paz do Senhor aos alunos do curso de Teologia Básica da Igreja O Brasil para Cristo. Estamos nesse momento iniciando mais uma videoaula sobre o Pentateuco, a introdução ao Pentateuco. Nós já demos a introdução na aula passada e agora nós vamos entrar na complexidade, tá? Como ficou assim definido, os irmãos iriam responder uma recapitulação 2, tá? Algumas perguntas, né? Também aqui na recapitulação 3 tem também algumas perguntas, alguns exercícios para que os irmãos pudessem estar fazendo em casa, tá bom? Na página 136 e a página 137, tá? Então hoje nós vamos dar continuidade, né? A introdução ao Pentateuco, né? Nós já aprendemos que o Pentateuco é uma mistura de história e lei, né? E ao mesmo tempo nós aprendemos que o Pentateuco é uma combinação de 5 livros individuais, né? E que ele também é uma narrativa uniforme e contínua, tá bom? Então o Pentateuco, nós aprendemos que o Pentateuco narra desde a criação do mundo e termina, né, com registro acerca da morte de Moisés. E também o Pentateuco que nós aprendemos até aqui, ele explica a origem do povo hebreu, tá bom? Então, o grande tema do Pentateuco é a história das alianças de Deus com Israel, tá bom? Também aprendemos que essa nação, né, sacerdotal recebeu a responsabilidade de levar a salvação aos demais povos, né? Então, o Pentateuco aponta para Cristo, né, pois neles são cumpridas plenamente as alianças, né, e a lei, através de sua obra redentora. Então ele trouxe a nova aliança, né, ao seu povo, né, fazendo da igreja uma nação de reis e sacerdote, né, bom? Então hoje nós vamos começar a falar na página 138 da sua apostila, né? Lá no comecinho está escrito assim, a complexidade. Depois nós vamos entrar na complexidade literária, depois nós vamos estar falando da complexidade da autoria e origem, depois nós vamos falar sobre as implicações e depois terminando com a relevância para a atualidade, tá bom? Então nós vamos ter que, por enquanto nós estivermos com esse afastamento social, né, imposta pelos nossos governantes, nós vamos aqui fazendo essas videoaulas para que os irmãos não tenham prejuízo no término do curso, né? Já que nós temos apenas 6 meses para terminar toda esta apostila aqui. Nós temos seis matérias para ser concluída. Então os irmãos, por favor, façam um exercício em casa, tá? Reserve num papel separado com seu nome, para a gente poder dar a nota e mandar para o Instituto lá de Teologia do Brasil para Cristo, né? Então, enquanto nós estivermos nessa situação, né? E creio eu que logo estaremos juntos novamente, com todo o cuidado, assim nós estaremos fazendo a aula presencial, ok? Então, os irmãos acompanhem então aqui a página 138, que vai falar da complexidade do Pentateuco. Então, ainda que essa unidade do Pentateuco, né, esteja clara, destaque-se uma complexidade, dando espaço para diversas teorias, né, acerca de sua origem, né? Então, data e autoria, né, contribuindo negativamente com o valor histórico, né, e teológico, tá bom? Então nós vamos ver que há diversas teorias acerca da data, a origem, né? E isso contribui negativamente com o conteúdo histórico e teológico, né? Então há críticos do Antigo Testamento, né, que afirmam que um escrito dos períodos em que o povo de Deus estavam
exilado na Babilônia, né? Ou foi após o exílio, né? Outros defensores já alegam que é errado, né, ver Moisés como fundador de uma religião. Então, mas tem os que defendem com o Antigo Testamento, né, como conhecemos e estudamos, né? Até porque Jesus mencionou, né, a origem do Pentateuco, confirmando que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, né? Então, existe várias complexidades, né? Tem complexidade literária, né? Complexidade de autoria, origem, implicações, né? Nós seguimos uma linha, tá bom? Então, como diz assim, muitos críticos do Antigo Testamento afirmam, né, que o Pentateuco é um produto dos períodos assim do exílio, né, e do pós-exílio, né, quando o povo esteve na Babilônia e depois quando voltou da Babilônia, né, e portanto serve, né, somente como ponto de partida para a história do judaísmo, tá bom? E não do antigo Israel, tá? Então são críticos, né, do Antigo Testamento, são alguns críticos, né? Então temos ainda escolas acerca do Antigo Testamento, né, alegando que é errado ver Moisés como fundador de uma religião, tá? Nós vamos discutir tudo isso aí, tá bom? Mas nós temos também teólogos conservadores na defesa do Antigo Testamento, né? Age de um outro modo, né? De um outro modo extremo, né? Sem produzir uma introdução completa do Pentateuco, que considera tanto as provas da unidade básica como a diversidade que baseiam as teorias, tá bom? Os irmãos que estão acompanhando a aula poderão ler a página 138, que é o assunto que nós estamos comentando nessa aula, tá bom? Na página 138, porque logo em seguida estaremos fazendo mais alguns exercícios, tá bom? Então, dando continuidade, também além da complexidade do Pentateuco, existe a complexidade literária. Então, nós notamos, né, que há uma mistura de leis e história no Pentateuco, tá bom? E que isso ocorre, e o que não só ocorre no tempos modernos, tá bom? Então a narrativa histórica, ela atravessa, interrompe constantemente a legislação do Pentateuco. Então, Moisés então não se preocupou em desenvolver seus escritos de modo temático, né? Fazendo separação dos códigos, das leis, né? Das ações exclusivas de Deus na libertação do povo, a combinação da aliança, né? Permitindo que o Pentateuco possuísse um caráter duplo intencional. O que é isso? Antes se preocupou em apresentar blocos de conteúdo legal, totalmente integrado à narrativa. Então, outro problema da complexidade literária levantado pelos críticos, né, está relacionado com a falta de continuidade, né, e ordem, né, quando o assunto é tratado, né? Nós vemos lá que, devido à diversidade do material, encontramos diferenças de vocabulários, tá bom? Sintaxe, o estilo, a composição, né? Então, os críticos aproveitam e pegam nessa situação aqui, entendeu? Então, nós podemos dizer que os críticos, que outro problema levantado pelos críticos está relacionado com a falta de continuidade. Depois os irmãos podem ver uma referência bíblica, Gênesis 4, 26 e 5 e 1, né? E além do mais, o código de lei que apresenta a desorganização lógica, tá bom? Então, devido à diversidade do material, encontramos diferenças de vocabulário, como eu disse, né? Também estilo, composição, né? Se nós formos comparar os códigos de leis de Levítico e de Deuteronômio, então a complexidade pode ser encontrada no uso variáveis de nomes divinos. Numa situação nós vamos encontrar lá Javé, que é o Senhor, Elohim, que é Deus, tá bom? Então
nós temos essas duplicações ou triplicações de material no Pentateuco, né? Ou seja, a repetição do mesmo tema, quer dizer, do mesmo tema, né? Repleto de elementos comuns, né? Como divergências marcantes, tá bom? Então, nesses casos, os defensores da teoria da fonte documentária acreditam que Gênesis 37, 27 e 28, capítulo 37 de Gênesis, versículo 27 e 28, difere-se quanto à informação sobre os que compraram José e os que venderam no Egito, tá? Essa é uma referência bíblica que os irmãos podem ler, tá? Que existe, né? Difere da informação sobre os compradores de José, que quando passam a caravana retira José do poço, a Bíblia cita um povo, mas quando lá na frente ele vai vender José, cita outro povo, tá bom? Então difere quanto à informação sobre os que compraram José e os que venderam José ao Egito, né? Então parece não ter explicação. Veja os dois relatos, né? O de Abraão, que arrisca a honra de Sara fazendo passar por sua irmã, né? Lá em Gênesis 12 e 20. E o episódio com Isaac em Gênesis 26, 6 a 11, né? São todas que traz duplicidades, traz, nesse caso, duas informações conflitantes, tá bom? Então, nós podemos pegar mais um exemplo, o nome Berseba, né? Poço de juramento, comemora a aliança entre Abraão e Abimeleque, lá em Gênesis 21, no versículo 22 ao 31. Como também um acordo entre Isaac e Abimeleque em Gênesis 26, versículo 26 ao 33, tá bom? Então essa complexidade literária, onde há conflito às vezes, né? A duplicidade, às vezes há estilo diferente, né? A composição são diferentes, então abre brecha para que os críticos do Antigo Testamento, né, tenham algum tipo de base para dizer que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, tá? Então vamos lá. Então outros casos pode ser analisado como, por exemplo, a passagem sobre os animais puros e impuros lá em Levíticos, também há ideias de conflito, né? Com Deuteronômio 14, versículo 3 ao 21, tá? Como também em Êxodo, tá? Capítulo 21, capítulo 1 ao 11, tá bom? Então, declarações como nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, tá bom? E comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então, isso implica que Israel já ocupava Canaã, tá bom? Então, por fim, temos evidências que pressupõem longas histórias de transmissões e desenvolvimento de texto, que pode exigir uma data posterior à de Moisés, tá bom? Isso é uma condições dos críticos, tá bom? E também tem a complexidade da autoria, né? E origem, né? Então, a ausência do nome do autor do Pentateuco harmoniza-se com a prática do Antigo Testamento, tá bom? Então, da mesma forma como a literatura antiga, até que no Oriente Médio, o autor era basicamente um preservador do passado, tá bom? Limitando-se ao uso de materiais e metodologia tradicionais, tá bom? Então, mesmo assim, podemos dizer que as composições literárias da época incorporam referências explícitas à autoria, tá bom? Mesmo que nessas referências, em outras encontradas em lista de composições literárias, o termo autor, às vezes, não deve ser tomado no sentido moderno, tá bom? Então, a autoria era expressa como a fórmula entre aspas, a boca de. Então, quem identificava, né, ou a fonte oral ou o redator, né? Então, o que é bem provável
que é bem notável no Pentateuco, né? Indicando uma atividade literária de Moisés. Tá bom? Então, nós vemos lá em Êxodo 17, 14, número 32, versículo 2, escrevendo fatos históricos. Depois nós temos Êxodo 24, 4, Êxodo 34, versículo 27, trecho do Código de Lei e até mesmo uma poesia, né, em Deuteronômio 31, versículo 22, tá bom? Então a expressão livro de Moisés ocorre nos livros pós-exílicos, em Crônicas, nos livros em Esdras, Neemias, Daniel e etc, tá bom? Então, referindo-se aos códigos do Pentateuco, autenticando a autoria de Moisés. Então, os livros históricos referem-se ao Pentateuco, tá? Destacando a obra literária de Moisés, enfatizando os ensinos do líder, né? Do líder Moisés. Já os antigos, os livros proféticos, né? Não trazem referências, tá? Indicando que a tradição era crescente, ou seja, a ligação com Moisés é estendida, né, a toda a coleção do Pentateuco, visto no Evangelho como, por exemplo, a lei, ou o livro de Moisés, né, ou simplesmente Moisés, e até mesmo Moisés e os profetas, tá? Então nós vemos lá no Novo Testamento Marcos citando, Lucas citando, né, em Atos também é citado, tá? Então essa é a complexidade da autoria e origem, tá? Então, no Novo Testamento há várias passagens, né, citando Moisés como o escritor. Até mesmo Jesus citou Moisés como o escritor, né, do Pentateuco, tá bom? Então, e também há as implicações, né, que ocorrem, né? Então, ao pensar no método literal na interpretação do Antigo Testamento, nós temos a consciência de que não haveria razão para impor, tá? Conceitos arbitrários, o que se pode fazer, o que se não deve fazer, entendeu? Então, com isso, as teorias analisadas até aqui devem ser reconhecidas apenas como teorias, tá? Teorias, sem desprezar, mas analisando dentro do próprio sistema, ou seja, com razão crítica, tá? Então isso porque tais teorias são provisórias, flexíveis à mudança, né? E modificações na medida em que vai se expandindo na pesquisa e no entendimento, né, daquilo que nós buscamos, tá bom? Então essas teorias aqui servem apenas para que nós possamos, né, não podemos desprezar também, né, porque são teorias provisórias, né, que pode mudar ou não pode, tá bom? Serve como pesquisa, né? Então, que nós temos na Bíblia, né, Jesus citando, né, as leis de Moisés. Então é importante ressaltar que tanto na Bíblia, né, como a tradição chega ao senso comum de que Moisés é o autor do Pentateuco, podendo ter sido melhorado com outro especialista, tá? Levantado por Deus para compor toda a coleção. Moisés pode até que seja que haja outros escritores, mas que deram continuidade àquilo que Moisés, né, escreveu. Pode ser que tenha havido alguém que melhorou aquilo que Moisés escreveu, tá bom? Então é importante destacar que o Pentateuco é de fato uma obra completa, tá bom? É composta e com toda a longa história de transmissão e crescimento, tá bom? Sendo que o Espírito de Deus supervisionava Moisés nessa tarefa difícil, tá? Então nós temos que crer que o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus supervisionava Moisés a todo momento, né, nessa difícil tarefa, né, de deixar registrado, né, de deixar escrito a história do povo hebreu, tá bom? Então o que pode ter ocorrido é que Moisés, veja bem, o que pode ter ocorrido é que Moisés trabalhou a narrativa estabelecendo uma estrutura básica, tá? Então, e correta, conservando a tradição oral dos patriarcas, né?
Então, por exemplo, ele ouvia o que os patriarcas diziam e ele ia escrevendo, né? Então, após isso, ter recebido acréscimo, com poesias e cânticos, no período de Davi, em virtude do novo momento em que a época exigia, Até nos livros dos Salmos, nós temos alguns salmos escritos por Moisés, não é bom? Então, não se pode desprezar, a tese, veja bem, não se pode desprezar a tese de que Esdras, quando da volta do exílio, da volta lá onde eles estavam, reuniu a coleção, com outros documentos da era mosaica, tá bom? Isso porque ele próprio dá essa ideia. Se você pegar lá Esdras 7, versículos 6 e 11, permitindo, que a tradição judaica atribua a esse escriba a redação final da Torá, tá? Então, para entender melhor essa complexidade no Pentateuco, os estudiosos desenvolveram a teoria documental, tá bom? Mas não passa de teoria, Então, como eu disse, Moisés pode ter escrito o Pentateuco, mas também teve aqueles que melhoraram, as suas narrativas, tá bom? Irmãos, então nós vamos aqui, seguindo a nossa apostila, logo após essas explicações, da página 139, nós vamos entrar aqui na página 140, tá? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 exercícios para que vocês possam fazer em casa, tá bom? Da página 140. Veja bem, na página 140, vocês vão ter que fazer a recapitulação 4, tá? São 2, 4, 5 exercícios que vocês vão ter que fazer em casa e responder na apostila, tá bom? Então, vamos dar continuidade, porque nós temos que terminar essa introdução, para que nós já na próxima aula possamos entrar no livro de Gênesis, aprofundar nos livros de Gênesis, depois em Êxodo e assim por diante. Então, ainda comentando sobre o Pentateuco, temos a relevância para a atualidade, entendeu? Então, a relevância para a atualidade. Quem é Deus? Como Ele se revela? Tá? São essas perguntas, tá bom? Quais são os seus atributos? Tá? E como podemos conhecê-lo? Quem é o homem? Tá bom? Quais são os propósitos de Deus? Qual é a relação do homem com Deus? Então, se o grande tema no Pentateuco é a aliança, e fica claro isso, que o projeto de Deus revelado nesse livro é a autorrevelação dessa aliança para uma geração alienada, sem propósito e em busca de satisfações em equilíbrio, tá bom? Então, as perspectivas, Então, a visão, o cenário, tá? O quadro de tudo isso, das pessoas, das instituições, dos cristãos e da nossa sociedade, da nossa cultura, está sendo jogado como se fossem lixos, lixos sem reciclagem, porque lixo ainda tem a reciclagem, mas eu digo para você que estão sendo jogados como lixo sem reciclagem. Então, semelhante à geração de Josué e Caleb, e da grande geração de Esdras e Neemias, onde quando vieram do exílio, da Babilônia, Esdras precisou dar o início ao ensinamento da palavra, ele reuniu o povo na praça para falar da lei de Deus, para falar
para ensinar o povo, né? Então os absolutos estão sendo questionados. O existencialismo, né? O que é o existencialismo, né? É o ser humano, né? Até agora eles não sabem como ele é realmente, né? Sempre está procurando o sentido da vida, né? Vivemos mudando, né? A vida toda, tá? Então o existencialismo tomando, né, conta cada vez mais das famílias e da sociedade. Então nós vemos aqui a maldição, né, de Babel, onde foi a confusão das línguas, né? Tem trazido consequências irreparáveis, né? Os fundamentos estão sendo aparentemente destruídos. Então a semelhança dos israelitas, as pessoas, a igreja e a sociedade estão vivendo muitas crises que as afetam profundamente, tá bom? Então, muito dessas situações, né, das dificuldades do dia a dia, né, começa a afetar as pessoas, começa a afetar a família, né, começa a afetar a igreja. Então, ainda que a aliança houvesse sido consolidada a Jesus, né, as pessoas, mesmo assim, ignoraram, né, desviando-se da verdade e rebelando-se contra Deus imutável, né? Hoje, nos dias atuais, é a mesma coisa, né? As pessoas ignorando a palavra de Deus, se desviando da verdade, desviando da palavra, rebelando-se contra Deus. Porque Deus, por que fez isso comigo? O que aconteceu comigo? Por que tudo isso? Por que estou passando por isso, né? Começa a murmuração. Então o homem está juntamente debaixo da ira de Deus, por causa de todas essas situações, né? Porque o homem, o ser humano, ele está sempre procurando, né, mudar, está sempre procurando saber quem ele é. Então o homem está justamente debaixo da ira de Deus, que trata os homens baseando-se no seu caráter, tá? Baseando no seu comportamento, baseando nos seus exemplos de vida, tá bom? E isso se tornou evidente, tá? É quando a semente da serpente atormentou Israel com o seu Egito e a sua Babilônia, né? E também atormenta até hoje a nossa geração, tá bom? Nós somos atacados, né? Nós somos atormentados, né? É como o povo de Israel quando estava no Egito, o povo de Israel quando estava na Babilônia, o povo de Israel quando estava nos 40 anos no deserto, né? Sendo atormentado, né? Pela serpente que atormentou, pela serpente que fez Adão e Eva pecar. Então o cristão da nossa geração está dando as costas para a palavra de Deus, está dando a costa para a verdade, tá? Então, infelizmente, poucos se igualam à atitude do profeta, né? Como Abel, como Noé, como Moisés, Jeremias, João Batista e tantos outros, né? Então, o cristão está vivendo uma crise de personalidade, o cristão está vivendo uma crise de identidade, o cristão está vivendo uma crise de moralidade, né? Então as convicções eclesiásticas estão sendo questionadas e, portanto, a verdade parece não existir mais, a palavra parece que não tem mais efeito na vida do cristão. Contudo, temos um consolo. Quero dizer para os irmãos, Deus existe e a sua aliança com o povo é baseada no caráter eterno de Deus. Deus não muda o seu caráter, tá bom? Então, a imutabilidade de Deus deve ser considerada da mesma maneira que Deus desejou para as gerações, para a geração de Josué e Caleb. Então, devemos aprender ainda que os fundamentos sejam abalados, e as esperanças e os encorajamentos sejam por um fio. Temos a imutabilidade de Deus e para todas as situações de desconforto, né? Porque Deus não muda o seu caráter. Deus é o mesmo ontem,
hoje e será do amanhã, tá bom? Então a lembrança de Deus quanto à sua imutabilidade serve para que cada cristão reflita quanto ao contraste entre nós e Deus, neste momento de situações que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, né? Então nós temos que lembrar de Deus quanto à sua imutabilidade, né? Para que serve para cada um de nós, reflita quanto ao contraste entre nós e Deus. Com isso teremos corações gratos e confiança plena na história de Deus, na história de que Deus escreveu. Então essa confiança nos dará esperança, tá? Tanto para essa geração quanto para as que virá. Então é sobre essa certeza que a verdade será confirmada. Então, sobre essa certeza que a palavra de Deus será confirmada. A estabilidade, né? A estabilidade familiar será mantida, tá? E a credibilidade de cada cristão será revigorada. Então, somente desta maneira o cristão experimentará, né, as consequências da aliança da criação. Então, o descanso não será um projeto futuro, mas o nosso descanso já começará a ser aqui e agora, se nós tivermos esta posição diante de Deus. Nós não vamos esperar para ter o descanso lá no futuro, não. A nossa vida já será um descanso. Pode ser dentro de uma pandemia, pode ter dentro de uma guerra, pode ser dentro de qualquer situação que você viva, né? Se você tiver o caráter, se você tiver